Mulheres têm mais problemas de saúde mental que homens. Mito ou verdade? Isso é verdade, tá, gente? E aí, isso tem uma relação biológica e uma questão ligada às questões sociais. A questão biológica é o seguinte: as mulheres aqui vão entender muito facilmente, obviamente os homens também, porque convivem, né, e entendem isso. A oscilação da mulher tem uma contribuição muito grande, né, e os transtornos mentais têm uma contribuição muito grande com a oscilação hormonal. O gênero masculino, ele tem uma estabilidade, o homem tem uma estabilidade hormonal aí desde que ele entra aí na puberdade, ele sobe testosterona, vai produzir pelos pubianos, vai produzir tudo, engrossa a voz por conta da testosterona, mas ele tem uma estabilidade hormonal ali depois de um certo ponto. Não é o que ocorre com as mulheres. E aí, quando ela entra aí na fase reprodutiva, ela já pode ter oscilações de humor e um transtorno mental ligado, por exemplo, à TPM. Aí acompanha comigo. A criatura tem TPM, que pode virar um transtorno disfórico pré-menstrual. Se ela é engravida, ela tem também uma oscilação hormonal e uma predisposição maior à oscilação de humor e a tudo que envolve uma gravidez. Depois disso, o puerpério, com uma altíssima suscetibilidade a transtornos mentais ligados ao que a gente chama de puerpério, esse pós-parto. Depois ela passa disso, aí ela sai da fase reprodutiva, ela cai essa capacidade reprodutiva entrando no climatério, e aí ela começa, em termos hormonais mesmo, a entrar em um quadro ligado à irritabilidade, e aí ela tem uma chance maior de desenvolvimento de quadros ali pós-menopausa. Existem ainda questões sociais ligadas a isso, porque as mulheres estão mais suscetíveis a abusos. Elas são, inclusive, fisicamente, né, menos capazes de se defender de questões físicas. As mulheres acabam tendo mais medos de situações assim, inclusive na rua, em termos ambientais, né? Você tem aí uma mulher que tem medo de ser abusada na rua, você não tem isso na vivência do masculino, né? Na vivência do homem, ele não fica o tempo todo pensando nisso e preocupado com situações, olhares e possibilidades, e isso eleva o nível de estresse e o nível de atenção que essa mulher precisa ter para que ela consiga ficar ligada, né? E se defender à medida que ela puder. Então isso não está num contexto masculino, porque isso no ambiente, isso é muito importante. E ambiente tem tudo a ver com adoecimento mental. Aquele lugar que você convive, aquela cidade que você vive, se ela é uma cidade que você precisa de muito mais atenção, e o bairro que você está, o local, a rua que você está, ela tem mais perigos, né? Você entende que aquilo é mais perigoso, a mulher está mais suscetível a essas situações. E ainda há algumas pressões sociais que também são, obviamente, mais fortes e naturalmente mais fortes para as mulheres, as pressões ligadas à estética, pressões ligadas à estética e idade, né? Com aquilo que ela tem em relação também às multitarefas. É muito interessante porque sobre isso tem um paciente que ele teve filha recente, né? E aí a gente estava conversando sobre multitarefas e sobre o fato dele ser um pai recente, né? Ele acabou de ter a filha e tudo, e ele falando que queria diminuir esse peso da atividade materna ali logo no início, que ele leu vários livros, como ser um pai participativo, como não errar nisso e como que ele poderia ser melhor. Esse era o desejo dele, e a gente estava conversando sobre isso. E ele leu e executa um monte de atividade que não era do habitual dele, dentro de um padrão cultural que ele vivia. Só que ele falou uma coisa muito interessante, que é um reconhecimento dele. Ele tem muita reflexão sobre isso, muita lucidez. Ele disse: é muito interessante porque por mais que eu queira fazer, por mais que eu contribua, né, com essas atividades em casa e com a minha filha, ainda assim a sobrecarga materna, a sobrecarga da minha mulher é maior, porque tem coisa que eu não posso fazer. Porque tem uma questão do próprio amamentar, né? Da própria amamentação, a demanda da criança, a solicitação da criança para a mãe e tudo. E ele falando sobre isso, né? Sobre essa questão dessa sobrecarga e do quanto isso impacta a saúde mental feminina. E é muito bom essa fala vinda de um homem, né? Que percebe isso muito bem, e o nosso contexto e a nossa conversa era justamente sobre isso.
né? E é verdade, e assim, então não é um mito que as mulheres adoecem mais. Existe uma questão hormonal envolvida, existem questões socioambientais envolvidas e existem as outras culturais, né, fora as multifunções. Isso é um fato. Isso a gente tem que reconhecer e a gente precisa enxergar essas questões hormonais como mais um fator. Então é uma verdade, tá? E não tem a ver com sensibilidade. Sensibilidade e lidar com as emoções é uma questão de aprendizado, né? De lidar com as emoções. E aí é nítido que tem muitos homens com muita dificuldade de lidar com as emoções, porque eles também têm um contexto nessa dificuldade. Existe um contexto cultural que força a não lidar. É como se lidar com isso fosse um problema, fosse fraqueza. Ainda existe isso tem se quebrado muito, mas não tem a ver com sensibilidade.